Oi, esse é meu primeiro vídeo com a minha voz, então eu não sei muito bem o que falar, o que fazer. Se minha voz estiver estranha, é porque eu tô gravando com o meu celular. Mas eu queria testar, fazer um vídeo falando, porque assim eu consigo explicar melhor as coisas, eu consigo me comunicar melhor e eu posso falar um pouquinho sobre o que que eu tô fazendo no meu desenho, né? Eu percebi que eu tava com muita dificuldade de desenhar rosto. Muita dificuldade. No nível que eu conseguia desenhar se fosse em um desenho específico, mas eu tinha que ficar, tipo, passar um tempão nesse único rosto. E eu também tava com dificuldade em renderizar o rosto, né? Deixar ele bonitinho, parecendo meio realista, semi-realista, que é o que eu queria. E aí eu pensei, poxa, por que não, né? Eu fazer um estudo. E aí foi isso que eu fiz. Eu tava olhando Arcane, os desenhos, screenshots de Arcane, e os personagens, eles têm um rosto muito bom pra se estudar, né? Porque eles já são meio que. Como é que eu posso dizer? Eles já são meio que estilizados, né? E eles ainda são meio semi-realistas, e ele tem aquele fator do 3D, então é muito bom pra treinar. Então eu tava olhando um pouquinho, eu tava meio que. Como é que fala? Meio que passando por cima, copiando por cima dos desenhos, mais pra entender as formas, mais pra entender os planos do rosto, que eu esqueci tudo. E aí eu falei, tá, agora tá tudo certo, acho que eu consegui mais ou menos. Aí no começo, tipo, dá pra ver que eu tô com dificuldade ainda em fazer o rosto da caçadora, que é essa menina de cabelo cacheado aí. Eu tava fazendo, mas aí eu comecei assim, não vou botar muita pressão, porque se ficar ruim eu vou querer morrer. Aí eu pensei, tá, eu vou só fazer um esboço normal e ver no que dá. Aí eu comecei a fazer, mas aí a cara dela ficou toda torta, ficou tipo muito feio. Mas aí eu falei, tá bom, tá na parte de esboço, não vou botar muita pressão. Aí continuei fazendo. Você até consegue ver que eu mudei o olho dela algumas vezes aí. Porque o olho dela tá estranho. Até no final achei que o olho dela tá um pouco estranho. Mas eu mudei o olho, o rosto dela tava muito longo, a cabeça dela tava muito cheia, tipo, o cabelo, a. Como é que fala? A linha do cabelo, né? Onde começa o. Eu esqueci o nome, mas onde começa a linha do cabelo também achei que ficou muito reta, poderia ter melhorado. Mas eu acho que no final eu consegui fazer mais ou menos como eu imagino que ela seria, né? Porque eu tava fazendo isso, além de pra ser um treino, né? Além de treinar, eu tava fazendo também pra ter um visual definido pras minhas personagens, porque até agora eu não tinha. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo apresentando elas, tá? Não sei se alguém ia querer escutar eu passando, sei lá, 15, 10 minutos falando sobre isso, mas se vocês quiserem, só falar aí. Mas voltando. Aí eu terminei de fazer a caçadora. Ela não ficou tão legal assim. Tipo, se eu olhar agora, ela tá com o rosto muito longo, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, eu conserto isso mais pra frente no vídeo. Eu deixo ela com o rostinho mais bonitinho. Aí eu comecei a fazer a bruxa. Mas aí eu também comecei muito mal, porque eu falei, tá, consegui fazer a caçadora, agora eu consigo fazer a bruxa, eu vou colocar muita pressão. Aí eu coloquei pressão, não ficou tão legal assim. Aí eu fui e refiz, né? Agora eu já tô no estágio que eu tava fazendo, tava ficando bonitinho até. Mas eu também comecei com o mesmo problema de antes, que era a assimetria. Ela ficou com o rosto meio torto no começo, aí depois eu consertei isso. E ela também, eu comecei diferente, né? Porque na caçadora, eu fiz primeiro ela toda. Fiz os bolsos bem bagunçadão, aí depois eu passei as coisas e tal. Mas é como se eu já tivesse um. Tipo, eu fiz a primeira, tá, já peguei o jeito. Agora a segunda eu faço com um pouquinho mais de facilidade, mas eu faço de jeito diferente, porque eu já sei que assim eu consigo economizar mais tempo, sabe? Aí ficou diferente. E ela foi a que eu mais gostei. Eu sei que eu tenho um pouquinho de preferência pela bruxa, eu acho ela mais legal, eu acho ela mais bonita, mas. Assim, eu gostei muito mais dela do que da caçadora. Eu tô até pensando se eu refaço da caçadora, mas provavelmente não vou fazer porque eu tô com preguiça. Mas aí você consegue ver que eu fiz o rosto da bruxa, né, já com sombra e tal. Depois eu vou apagar tudo isso, porque eu me empolguei demais, porque eu tava com dificuldade de ver o resultado final, porque quando eu faço só com linha, eu não consigo ver o 3D. Aí eu fiz um pouquinho do 3D só pra imaginar, aí beleza. Aí agora eu apaguei tudo,
Aí vocês vão ver que daqui a pouco eu vou começar a selecionar acho que agora o rosto da caçadora, né? Eu tô selecionando o rosto dela pra mudar algumas coisas. O olho de novo, que eu falei que eu tava com dificuldade no olho. Se eu não me engano, eu vou ajustar algumas coisas da boca e do nariz dela também. Vou ajustando o formato do rosto. Mas assim, voltando sobre o que eu tava falando no começo, né? Eu tava com muita dificuldade de fazer rosto. Eu ainda tenho, se for para desenhar de uma forma espontânea, tipo, eu tô fazendo esboço e tal, eu consigo fazer o corpo dos personagens, mas eu tenho dificuldade de fazer o rosto. Então sempre quando eu tô desenhando um, sei lá, um esboço normal, fazendo desenho gestual, eu nunca faço o rosto. O rosto eu sempre deixo um círculo, eu sempre deixo um retângulo, quadrado, né? Mas eu nunca faço um rosto, nem tipo o mínimo dele. Aí isso tava meio que me impedindo de melhorar minha habilidade de fazer rosto. E eu gosto muito do estilo semi-realista. E aí meus rostos também estavam ficando muito estilizados. Ele não tava ficando tão semi-realista quanto eu gostaria. Eles estavam ficando tipo o olho muito grande, formato muito. Então, eu queria que ficasse mais real. Mas aí por isso que eu decidi fazer esse estudo. Aí no vídeo eu não gravei a parte que eu tava falando dos estudos de Arcane, mas eu posso colocar uma foto aqui mais ou menos. Não foi bem um estudo, eu só passei por cima como eu falei, mas foi bem só pra tipo, pegar o jeito, como se fosse um aquecimento, né? E aí, voltando pro vídeo, aí eu comecei a selecionar os personagens e fazer a sombra, né? Marcar onde está a sombra e a luz. Depois eu percebi que isso aí foi um erro, que eu não devia ter feito assim. Porque antes eu tinha visto um tutorial eu baixei aquele Red Note, né? Xiaohongshu, não sei. E tinha uns tutoriais muito maneiros de arte, né? Chineses. E aí eu fui tentar fazer, mas aí eu percebi que eu fiz errado. Ao invés de colocar o cinza e usar a máscara para poder deixar as partes em branco, eu poderia só ter pintado tudo de cinza. E aí, o jeito que eles fazem ao invés de tirar apagar um pouquinho o cinza, eles colocam branco por cima. Então é uma outra camada. Aí eu percebi que eu tinha feito errado, mas aí a merda já tinha sido feita, né? Eu deixei assim. Mas eu começo a colocar sombra, e isso é uma das coisas que eu tenho feito em todos os meus desenhos ultimamente, é colocar da sombra primeiro, planejado, porque assim eu sinto que eu consigo transmitir mais ainda como é que eu posso falar? Mais ainda a vibe, o sentimento, não sei. Mas aí eu fui fazendo com o meu pincel favorito, que é o pincel de textura, eu não uso outra coisa. E aí eu usei também o aerógrafo bem suavezinho. E eu até pensei em fazer a iluminação diferente, vindo de ângulos diferentes, né, para as duas. Mas aí, como era um estudo, eu queria arriscar, mas nem tanto, até porque eu queria, se tipo, desse errado, eu não ia poder usar o desenho de novo, né? Eu queria poder usar esse desenho para não ter que gastar muito tempo. Aí eu coloquei um fundo, tá vendo que depois eu tive que apagar mais ainda as manchinhas ficaram no rosto da bruxa, né? Porque aquela bagunça toda que eu tinha feito antes. E aí eu tava começando a decidir qual seria qual seria a cor principal que eu usaria no meu desenho, né? Se eu faria, tipo, cores frias, cores quentes. Eu decidi com cores quentes. Acho que combina mais com a vibe, fica um negócio mais aconchegante. E também eu começo a colocar as cores base, né, pra caçadora. A caçadora tipo, as cores dela são o tom de pele dela, o cabelo que é laranja e a roupa que é sempre verde, verde marrom. E aí a bruxa tem o tom de pele dela, o cabelo dela que é tipo um preto e a roupa dela que é sempre ou vermelho ou cinza. Essas são as cores principais delas. Então aí não tem muito mistério, eu só começo a colocar as mesmas cores. Uma coisa que eu vi também nos tutoriais do Red Note é que quando eles colocam a cor base, né, eles dão um chunk nela, pra não ficar só a cor base, pra adicionar um pouco de variedade.
Aí eu fui selecionando cada cor e fui colocando essas variações, né? Coloquei no cabelo dela laranja mais claro, mais escuro. Aí no rosto coloquei em blush, na camisa também. E tô fazendo a mesma coisa com a bucha. Vou colocando um pouco de variação de cor. Aí, tá vendo? Ó, depois eu percebi que eu tinha feito merda na hora de apagar e tive que colocar uma outra camada pra clarear ainda mais a iluminação, né, que eu tinha feito. E aí eu fui mudando a cor da line art, fui mudando a cor da sombra também. Vocês vão ver que na sombra eu comecei fazendo com umas, tipo, laranja na parte da luz e aí azul na sombra maior, né, na maior parte de sombra. Só que eu não gostei, ficou muito feio e na hora de renderizar do jeito que eu faço ia dar um maior trabalhão. Aí eu deixei só tudo laranja mesmo, eu achei mais legal assim. E aí, depois disso tudo, né? Depois de fazer o esboço, fazer a line art, entre aspas, colocar a cor base, colocar as variações de cor na cor base, acertar a sombra, aí eu começo renderizando tudo por cima. Eu crio uma outra camada em cima de tudo, uso o meu pincel favorito, que é o de textura, e começo só a sair pintando, fazendo os detalhes. Aí é mais assim, coisa de tentativa e erro, né? Eu fiz a caçadora primeiro, eu confesso que eu tive muita dificuldade, porque, de novo, eu nunca tinha feito esse tipo de iluminação antes. Eu tive um pouco de dificuldade de deixar legal, deixar realista. Eu ainda acho que eu poderia ter melhorado. E o hostel também, você vai ver que mais pra frente eu dou umas mudadas. Eu uso a ferramenta de dissolver do Photoshop, aquela de rosto, né? Que você consegue mudar individualmente as partes do rosto. E aí eu mudo um pouquinho o tamanho acho que dos olhos, eu mudo a boca, mudo o formato do rosto, porque eu tava renderizando, mas eu tava prestando mais atenção na renderização do que na imagem no geral, né? Aí eu fui tentar fazer aquele negócio também de colocar a camadazinha com o vermelho, o azul e o amarelo, não sobrepor, não deu muito certo. Achei que ficou meio marcada demais, ficou estranho, eu desisti. Aí coloquei as sardinhas dela. Sardinhas? Sardas. As sardas dela. E fui experimentando mais com algumas coisas, né? Mas ainda assim eu não estava tão satisfeita. Até agora, tipo, até o final, depois que eu terminei tudo, eu ainda não tô satisfeita com ela. Ainda não tô. Acho que eu poderia ter melhorado principalmente os olhos, que eu já falei antes, mas os olhos dela ficaram muito feios. Ficou meio olho de peixe. Não sei, ficou estranho. Aí eu parti pra bruxa. Aí a bruxa, a mesma coisa do esboço, né? Como eu já tinha feito da caçadora, eu já pensei, tá, agora eu sei fazer, agora tá tranquilo. Então, quando eu fui fazer o da bruxa, eu tive muito mais facilidade, porque eu já tinha pegado o jeito. Tanto que ela foi minha preferida. é, foi muito fácil de fazer, ela ficou muito bonita. Fiz o detalhezinho na sobrancelha, fiz o cabelo dela ficou impecável. Adorei como ficou. Ficou meio esvoaçante, um negócio meio natural, assim, adorei. O rosto dela também ficou exatamente do jeito que eu queria. Antigamente eu tava com muita dificuldade de fazer o visual dela, eu tava, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Eu não sei. Mas aí eu consegui. Ficou perfeito. Outra coisa também nas duas, né, que eu não gostei muito foi o ombro, do pescoço pra baixo. Eu não botei muito detalhe, até porque, assim, não era o foco. O foco era o rosto dela, né? Mas eu acho que eu poderia ter pelo menos botado um pouquinho mais de detalhe. Até porque se você olhar o ombro da bruxa, ele tá meio que fazendo uma curva muito doida. Tá quase fazendo um U ali. Ficou muito estranho. Eu acho que eu poderia ter botado mais detalhe nisso. Mas enfim. Aí eu tô dando uma ajeitada nelas. Quase no final. Aí depois eu crio uma outra camada por cima. Eu mesclo tudo. Tudo mesmo. Mesclo tudo. É claro que eu crio uma cópia. Mesclo a cópia. E aí eu vou depois passando por cima de tudo. Aí colocando, ajustando a iluminação de novo. Aí a parte que eu mexi no rosto dela, com dissolver. Aí mais alguns ajustes no olho. Hum, e terminou. Não? Terminou? Eu também mexi no câmera raw, sei lá como que fala isso. Mexi naquele efeito de câmera do Photoshop também pra mudar as cores, porque ficou meio apagado, né? E aí deixei mais saturado, mais bonitinho, mais vibrante. Coloquei uma texturazinha,
E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do meu comentário, avisa aí, se não, também tudo bem. Um beijo, tchau.